É com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio, inclusive o esboço que dá base a esta ministração, no site do portal Escola Dominical, que nós disponibilizamos ao longo da semana, textos de apoio que envolvem outras faixas etárias. Acessem também as redes sociais do portal Escola Dominical, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal. Se você tem uma conta no LinkedIn, nós também temos uma conta no LinkedIn, onde o irmão encontrará links de outras videoaulas, de outros textos de apoio, inclusive de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Acessem também as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos dos textos sugeridos nas lições bíblicas, que servem não só para a preparação da Escola Bíblica Dominical, mas também para um momento devocional. Às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Compareça à sua igreja local, porque a Escola Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, consoante lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. O nosso comentarista nesse segundo trimestre de 2017 é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje estaremos estudando a lição de número 12, na sequência das personagens bíblicas que nos ensinam a respeito do caráter do cristão. Nós iremos estudar hoje José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. É interessante essa expressão usada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, provavelmente por sugestão do setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? Um homem de caráter. E quando nós falamos um homem de caráter, não é que existem homens sem caráter, também existe a expressão homem sem caráter. Mas, na verdade, nós sabemos que todos nós temos um caráter, um conjunto de qualidades boas ou más que nos distinguem das outras pessoas. E nós estamos vendo, ao longo desse trimestre, alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres de Deus que têm um bom caráter, que têm um caráter de acordo com a vontade de Deus, que produzem o fruto do Espírito, que têm comunhão com Deus, que participam da natureza divina. E esse é um dos casos, é o caso de José, o pai social, o pai terreno, né, o pai adotivo, o guardião de Jesus. Ele é um homem de caráter, por quê? Porque ele tem as qualidades boas, porque ele vivia em comunhão com Deus, porque ele fez a vontade de Deus. Quando nós dizemos que um homem é sem caráter, é porque ele tem as qualidades más. Ele se deixa dominar pela natureza pecaminosa. Ele desagrada a Deus. Então aí nós temos um homem sem caráter, né? Não é que ele não tem um caráter, mas é que o caráter dele é mau. E nós então estaremos a estudar hoje a vida de José. Na lição passada, nós estudamos Maria, a sua esposa. Maria, mãe de Jesus. E hoje nós iremos estudar a figura de José.
que a Bíblia diz que era um homem justo. Não é? Quando você abre a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 1 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, diz assim, então José, capítulo 1, versículo 19, então José, seu marido, como era justo. Então a Bíblia diz que ele era justo. É por isso que muitos, como o pastor Ailton Muniz Carvalho, no seu livro Cristo Desconhecido, sempre se referem a José como José, o justo. E José, por ser justo, é que foi escolhido para ser o guardião do Redentor. Na verdade, quando a nossa lição diz assim, o pai terreno de Jesus, é porque nós sabemos que, como Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele não tinha nenhuma participação biológica, nem de Maria, nem de José. Maria foi escolhida para ser a nutriz, para ser o instrumento através do qual o Verbo, se encarnando, haveria de se alimentar para se desenvolver e vir à luz. Então Maria foi escolhida para ser este instrumento da entrada do Messias no mundo, porque ele tinha que ser nascido de mulher. Ele era semente da mulher. José foi escolhido para ser o responsável pela criação, pela assistência material e espiritual de Jesus. Então, por isso, nós podemos chamá-lo de o guardião do Redentor. Assim, aliás, foi ele chamado pelo ex-chefe da Igreja Romana, o Papa João Paulo II, quando escreveu uma exortação apostólica sobre José, ele o chamou de Redemptor Custos. Em latim quer dizer o guardião do Redentor. E isso está de acordo, inclusive, com a nossa legislação, né? A nossa legislação diz que a pessoa que não tem um vínculo biológico direto com uma criança ou um adolescente, mas cuida dele, é o responsável por ele, é o guardião, né? Tem a guarda da criança ou do adolescente e é responsável pela sua assistência material e espiritual, pela sua criação e pela sua educação. Foi exatamente este o papel que Deus deu a José. E para alguém ser escolhido por Deus para criar e educar o seu próprio filho, este alguém tinha que ser realmente um homem de caráter. José é conhecido pelos estudiosos das Escrituras como a personagem silenciosa da Bíblia. Nós podemos ver que ele é citado em 26 versículos das Escrituras Sagradas. 26 versículos fazem menção a José, sendo que desses 26 versículos, 14 mencionam o seu nome. Nós colocamos aí em nosso esboço todas as referências bíblicas em que José é mencionado ou nomeado. Então, José é mencionado na Bíblia toda só em 26 versículos e ele é citado por nome, o nome dele aparece em 14 versículos. Mas em nenhum momento nós temos uma fala de José. Maria, sim. Nós até vimos que o mandamento de Maria, né, Maria se dirigindo ali nas bodas de Caná da Galileia, ela fala para aqueles que estavam ali cuidando do vinho, fazei tudo quanto ele vos disser. Então nós temos palavras de Maria na Bíblia, mas José não. É por isso que José é conhecido como a personagem silenciosa da Bíblia. Não há uma fala de José na Bíblia Sagrada. Isso nos mostra e nos dá uma lição já primeira de que nós não precisamos falar para
expressarmos a nossa justiça, a nossa fidelidade a Deus, para cumprirmos o nosso ministério. José cumpriu cabalmente tudo quanto Deus lhe mandou fazer, e ele tem um papel importante na formação de Jesus Cristo. Mas ele não precisou falar na Bíblia para mostrar o seu exemplo. Isso é muito importante. É por isso que alguém já disse que nós devemos pregar a Cristo e, se necessário for, usar para isto palavras. A nossa principal pregação é a nossa vida. São as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso caráter. O nosso caráter revela que somos cristãos. O nosso caráter revela que nós servimos a Deus. O nosso caráter mostra que há salvação para o homem na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E José é um exemplo eloquente. Esse é o chamado silêncio eloquente. É aquele silêncio que fala, é aquele silêncio que proclama a justiça de Deus, a salvação na pessoa de Jesus Cristo. José é mencionado nomeado 14 vezes, mencionado 26 vezes, em 26 versículos na Bíblia. Não há um registro de uma fala sua, mas, e esta lição é uma prova disso, há uma demonstração cabal de que ele é um homem de caráter. A primeira vez que José é mencionado nas Escrituras é em Mateus, no capítulo 1, no versículo 16. O texto diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Já na primeira menção de José nas Escrituras, nós verificamos bem qual o papel que foi reservado a José no plano da salvação da humanidade. Vejam bem que ele era filho de Jacó. E ele é mencionado na genealogia de Jesus. E aí nós vemos que o primeiro papel de José, e por que ele foi escolhido, é porque ele era da linhagem de Davi. E Deus havia prometido a Davi que o Messias viria da sua linhagem. É o que nós encontramos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Deus prometeu a Davi, capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Deus prometeu a Davi que a sua linhagem jamais findaria. Deus prometeu a Davi que o Messias seria da sua linhagem. O profeta Isaías reafirma esta promessa divina. Lá no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, nós vemos: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Deus prometeu que o Messias seria da linhagem de Davi. Tanto que o título Filho de Davi é um título messiânico por excelência. E quando nós vemos no ministério de Jesus pessoas chamando a Jesus de Filho de Davi, é porque elas reconheciam a Jesus como Messias. Aliás, a única vez em que coletivamente Jesus foi reconhecido como Messias foi na entrada triunfal em Jerusalém, onde o povo o aclamava como filho de Davi.
Aliás, episódio que faz com que se complete a 69ª semana da profecia relatada em Daniel, capítulo 9. Então, nós vemos aí que José é escolhido para dar o status social de Jesus. O papel de José é importante porque ele foi escolhido por Deus justamente porque ele era da linhagem real de Davi. Se a casa de Davi estivesse governando Israel, José seria o rei. Verdade é que por causa do cativeiro da Babilônia, a casa de Davi perdeu o trono e já não poderia, não estava exercendo o trono. Mas José, ele era o herdeiro presuntivo do trono de Israel. É o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil. Hoje o Brasil é uma república, mas nós temos os descendentes do imperador Dom Pedro II. E nós temos, por exemplo, Dom Luís de Orleans e Bragança, seria hoje o imperador do Brasil se o Brasil estivesse numa monarquia, fosse uma monarquia. Ele é o herdeiro presuntivo da coroa, mas o Brasil é uma república. Ele não está governando. É a mesma situação que vivia José. José, ele era o herdeiro presuntivo da coroa de Davi. E é por isso que Jesus, quando vier a governar Israel, depois da grande tribulação, ele o fará legitimamente, porque ele é o herdeiro da coroa de Davi. Porque ele morreu, mas ressuscitou e está vivo, e vive para todo sempre. E por isso ele tem a condição de herdeiro presuntivo da coroa de Israel. Deus, irmãos, é um Deus ordeiro. Ele segue o princípio da autoridade, ele segue as regras legítimas. Jesus jamais poderia nascer sem ser filho de Davi, sem ser o herdeiro da coroa de Israel legitimamente. E os irmãos se lembram, inclusive, que com Salomão o reino se dividiu, mas o reino do norte se extinguiu. É diferente. O reino do sul, o reino de Judá, que foi mantido com a casa de Davi, ele não se extinguiu. A nação não se extinguiu. Então, Jesus é o herdeiro presuntivo da coroa de Davi. E José ocupava esta posição. Diz o texto, Jacó gerou a José. E nós vamos ver na sequência, se os irmãos forem ver aí na genealogia, os irmãos vão ver todos os reis de Israel. Davi gerou a Salomão, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Azaf, Azaf Josafá, Josafá Jorão, Jorão Osias, Osias Jotão, Jotão Acas, Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon Josias, Josias Jeconias, que é o Joaquim, que foi deposto por Nabucodonosor e levado para a Babilônia. Lá ele teve a Salatiel, Salatiel já não reinou. Teve a Zorobabel, que voltou com o povo, governando o povo exatamente porque era o herdeiro presuntivo da coroa, mas não como rei, porque estavam sob o domínio babilônico. E aí de Zorobabel, Abiúde, Abiúde, Eliaquim, Azor, Azor, Sadoc, Sadoc, Aquim, Eliúde, Eliúde, Eleazar, Eleazar, Matã, Jacó, José. Então José estava na sequência legítima do reino de Israel, da casa de Davi. É por isso que ele é escolhido para ser o pai do Salvador. Em primeiro lugar, pela sua posição biológica, pela sua condição de herdeiro do trono de Davi. Mas tem um segundo ponto importante que nós vemos aqui. É que José é apresentado como o marido de Maria. Maria foi escolhida, nós vimos na lição passada, para ser a mãe do Salvador. Por isso que ela é bendita entre as mulheres. Pois bem, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador.
mas não podia ser mãe solteira. Por que não podia ser mãe solteira, irmão Caramuru? Porque Deus instituiu o casamento como a única forma de constituição legítima da família. Quando Deus criou a família, Ele criou o modelo da família. Foi Ele quem criou a família. E, portanto, é Ele quem sabe como deve ser constituída a família. E a família deve ser constituída pelo casamento. Está lá escrito em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Só existe uma forma correta, legítima, de constituição de uma família: o casamento. Porque apegar-se-á a mulher no original é fundir, gerar uma só carne. É o máximo compromisso que pode haver entre um homem e uma mulher. E esse máximo compromisso é o casamento. Jamais Jesus poderia nascer em um lar que não fosse formado segundo a vontade de Deus, segundo a lei de Deus, e a lei de Deus impõe o casamento. Por isso a Bíblia faz questão de dizer que José é marido de Maria. A forma do casamento, Deus deixou ao arbítrio do homem. Como se dá o casamento varia de cultura para cultura, de região para região, de país para país. Na própria Bíblia Sagrada, se nós formos ver o casamento de Isaac e Rebeca, ele foi completamente diferente do casamento de José e de Maria. O casamento de José e de Maria, já nesta época, era feito mediante um contrato chamado Ketubá. Esse contrato se chamava Ketubá. Era um compromisso que se assinava, e a partir daquele compromisso, o noivo pagava o dote ao pai da noiva, arrumava uma casa para morar, e na data marcada ele quitava o dote, retirava a noiva da casa do seu pai e o levava para a casa que ele havia construído para morar com a sua mulher. E nesse meio tempo, entre a assinatura do contrato e a quitação do dote e a mudança para a residência do casal, e isso nós vemos na parábola das 10 virgens, quando Jesus disse que o noivo vinha buscar a noiva, porque era exatamente o dia do casamento, da cerimônia do casamento, mas eles já estavam legalmente comprometidos por esse contrato chamado Ketubá. Foi entre esse intervalo, depois da assinatura do contrato, é que Maria engravidou. Por isso que José era chamado de marido de Maria. E por isso o próprio Mateus, ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. O que quer dizer esse desposada? Quer dizer comprometida. Já tinha sido feita a assinatura do contrato da Ketubá. Então, ali eles já estavam comprometidos. Então, o que a gente nota aqui, em segundo ponto, é que José foi escolhido por ser o descendente de Davi, aquele que deveria ocupar o trono de Israel, mas também porque ele era marido de Maria. Deus é ordeiro, Deus vela pela sua palavra para cumprir, Deus não muda, Deus exige o casamento, Ele criou a família pelo casamento e continua exigindo o casamento. Nós temos visto hoje muitas pessoas dizendo: amigado com fé, casado é. Não é verdade, não. E aqui nós estamos vendo isso. Jesus nasceu de uma virgem, mas uma virgem já comprometida com seu marido. José é apresentado como marido de Maria, o que também já nos mostra que não havia nenhum vínculo biológico entre Jesus e José. Era um papel social, era um papel legal, era um papel moral,
aquele que tinha que ser exercido por José. Mas existe um outro ponto importante, porque José foi escolhido para ser o pai social de Jesus. É porque ele era justo, como nós dissemos aqui em Mateus 1:19. Então José, seu marido, como era justo, para ser pai de Jesus, tinha que ser um homem justo. E por que ele tinha que ser justo? Ele tinha que ser justo porque ele haveria de dar o status de Jesus, dar a reputação de Jesus. Os pais, eles têm que lembrar que eles são responsáveis pela posição que os seus filhos terão na sociedade. Os pais inserem os seus filhos numa determinada posição na sociedade. Eu me lembro que quando eu era criança, né, e nós queríamos, havia ali algum atrito entre as crianças, nós usávamos uma expressão assim: olha, eu não sou da sua laia, quer dizer, eu não sou da sua família, eu não sou do nível da sua família. É interessante nós vemos que normalmente os palavrões, as palavras obscenas que são utilizadas, elas, boa parte delas, denigre a imagem dos pais ou da mãe, não é? Querendo mostrar que a pessoa é menosprezada por causa da família que tem ou deixa de ter. Então os pais, eles colocam os filhos numa determinada posição. E Jesus, ele vai ser identificado durante o seu ministério pelo pai social que tinha. Se nós formos lá em Marcos capítulo 6, versículo 5, nós vamos encontrar, aliás, versículo 3. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Veja bem que ele é identificado como um filho de Maria. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, é dito assim: não é este o filho do carpinteiro? E o carpinteiro aqui é José. Então veja bem que em Nazaré, e essas duas expressões estão mostrando sobre a passagem de Jesus em Nazaré, já no seu ministério, ele é conhecido na cidade onde ele foi criado pelos seus pais. Porque são os pais que dão a reputação aos filhos, pelo menos a reputação inicial na sociedade. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 45, é dito o seguinte: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Vejam bem que Jesus era identificado pelo seu pai. Por isso seu pai tinha que ser justo. E a palavra aqui no original é de kaios, que quer dizer imparcial, reto, principalmente aos olhos de Deus. José, ele era um homem de caráter, diz o nosso comentarista no título da lição, porque ele era imparcial, correto, principalmente aos olhos de Deus. Então, os irmãos vejam que essa característica fez com que José fosse escolhido por Deus para ser o guardião do Redentor. Isso é importante, porque nós também somos escolhidos para sermos os guardiães, não do Redentor, mas do nome do Redentor.
Nós levamos conosco o nome de cristãos, o nome de Jesus. E nós temos que ser justos, imparciais, principalmente aos olhos de Deus, para que não causemos escândalo, para que não tomemos o nome de Jesus em vão. Irmãos, é muito triste quando alguém diz, olha, fulano fez aquilo, e é crente. Quando nós erramos e quando nós causamos escândalo, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. É um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Então, não é só falar o nome de Deus de forma leviana, não. É tomar alguma atitude que leve as pessoas a blasfemar o nome de Deus, a menosprezar o nome de Deus por causa das nossas más atitudes, da nossa má conduta. Isto é não ser justo. E José, ele era justo. Por isso ele foi escolhido para ser o guardião do Redentor. Então José foi escolhido para ser o pai de Jesus pela sua posição biológica, pela sua condição de marido de Maria e por sua justiça. E a justiça de José, ela é mostrada para nós nas Escrituras logo no episódio da gravidez de Maria. O texto que nós lemos em Mateus diz que Maria engravidou, e nós vimos na lição passada, o anjo Gabriel veio, propôs a ela que fosse a mãe do Salvador, e ela aceitou aquela incumbência, e ela engravidou por obra e graça do Espírito Santo. Nazaré era uma cidade pequena, e certamente Maria, ao engravidar, deixou de menstruar. E certamente Maria apresentou sinais da gravidez. E isto foi aos ouvidos de José, que era aquele com quem Maria estava comprometida. E José, como era justo, a Bíblia diz, e o justo investiga, não fica confiando no diz que me disse. Quem toma atitude sem investigar, sem pesquisar, não é justo. É ímpio. Isso quem diz é o salmista. Se nós abrirmos a Bíblia no Salmo de número 10, nós vamos encontrar o seguinte, versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. O ímpio, ele não investiga. Por isso nós temos que ter muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, irmãos, quando nós temos um volume muito grande de informações e uma velocidade muito grande das informações, nós muitas vezes passamos notícias sem investigá-las. Isso é muito comum nas redes sociais. A gente recebe uma notícia e já passa para os outros. Nem leu a notícia, nem viu o vídeo, nem ouviu o áudio, já passa adiante. Isso é atitude de quem não é justo, do ímpio. Quando ouvimos uma notícia, nós logo acreditamos. Não. Nós temos que investigar. O justo, ele primeiro ouve, reflete, analisa, para depois dar o seu veredito. José, certamente, a Bíblia diz que ele era justo, ele foi investigar o assunto. Maria deve ter sido interpelada por seus pais a este respeito. Mas Maria fugiu apressadamente, talvez diante da pressão sofrida, ela fugiu para
à casa da sua prima Isabel, que era na Judéia. Ela morava na Galileia. Como é que nós sabemos disso? Pela Bíblia. Um versículo que é pouco, se pouco presta atenção. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Maria certamente sofreu uma pressão. Ela tinha uma história que pouca gente acreditaria. Então, um anjo me apareceu, disse que eu iria engravidar, que eu seria a mãe do Salvador, a mãe do Messias. Quem acreditaria nesta história? E a verdade é que pela pressão sofrida, Maria fugiu e fugiu para a casa de Isabel. Por quê? Porque foi o lugar, porque o anjo Gabriel disse a ela que Isabel, na sua velhice, também tinha engravidado. Então ela certamente disse, Isabel vai me entender, porque ela também engravidou. E ela então foge para a Judéia. E olha a situação de José. A acusação de Maria. Maria deveria ser apedrejada. Por quê? Porque ela já era legalmente comprometida com José. E ela engravidou. E o que diz Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22, versículos 20 e 21. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando a moça fosse desposada, comprometida, e o marido não a encontrasse virgem e não houvesse prova da virgindade dela, ela deveria ser apedrejada. Era a situação de Maria. O que diz o texto? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Mateus 1:18. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria foge. José tinha todas as razões para exigir o apedrejamento de Maria. Ele havia sido traído. A lei mandava que ela fosse apedrejada. Ele estava pagando dote para o pai de Maria. E apesar dele ser o herdeiro presuntivo da coroa de Israel, a verdade é que a casa de Davi não reinava sobre Israel, ele era carpinteiro, não tinha muitas posses. Os pais de Maria viram grávida. Ela fugiu. Era fácil ele pedir a condenação de Maria, mas ele era justo. Ele não pôde falar com Maria. Ele não pôde investigar o caso. Ele conhecia Maria. Ele sabia das virtudes de Maria. Ele não entendia o que estava passando. Mas ele era justo. E porque ele era justo, ele não tinha investigado a fundo. Ele preferiu, por amor a Maria, e por não ter investigado o caso a fundo, ele preferiu tomar uma decisão, assumir uma culpa que não tinha, deixar uma dúvida no ar para salvar a vida de Maria. Ele resolve fugir. Ele resolve fugir. Para não infamar Maria. Para dar uma válvula de escape para Maria. Porque em ele fugindo,
haveria dúvida se o filho era dele ou não. Naquele tempo não tinha DNA. E, portanto, não poderiam apedrejar Maria. Ele teria graves consequências na sua vida. Ele era carpinteiro, morava em Nazaré, tinha sua profissão. Ele teria que começar a sua vida em outro lugar, do nada. Ele ficaria com a pecha de ter engravidado antes do tempo, Maria ter se juntado com ela antes da época, o que macularia a sua reputação, mas ele preferiu, por amor, poupar a vida de Maria. Ele age como um verdadeiro marido. O marido, a Bíblia diz que ele tem que se entregar, assim como Cristo se entregou pela igreja, o marido tem que estar disposto a entregar a sua vida pela sua esposa. Esse é o papel do marido, do protetor, do provedor. E ele fez isso porque ele amava Maria, ele era justo, ele não pôde investigar tudo. Então ele preferiu se prejudicar e poupar a vida de alguém que ele tinha conhecido como uma pessoa de bem. Isso é ser homem de caráter. E hoje nós temos maridos que se dizem crentes, que não se dispõem a fazer qualquer sacrifício pela esposa, que deixam a esposa se arrebentar e não colaboram com ela, que batem na esposa, agridem a esposa. José dá um exemplo. Para ser um bom pai, é preciso antes ser um bom marido. E ele mesmo sem ter ainda se juntado com ela, ele resolve tomar uma atitude de homem justo. Ele resolve fugir para deixar a dúvida e impedir o apedrejamento de Maria, embora não tenha entendido o que tinha acontecido. E Deus se agradou tanto desta atitude de José, que em sonho um anjo revela a José que Maria realmente tinha engravidado do Espírito Santo e que ele não tivesse medo de receber a Maria por sua esposa. E aqui nós vemos, irmãos, que Deus fala tanto com o marido quanto com a mulher. Essa história de Deus falar com o marido e não falar com a mulher não é de Deus. Quando ambos estão em comunhão com Deus, Deus vai falar com ambos. É por isso que é preciso haver a oração conjunta de marido e mulher. Deus vai falar com ambos quando ambos estiverem em comunhão com Deus. É por isso que o casamento, diz o escritor de Eclesiastes, diz Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 4, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O casamento é um cordão de 3 dobras. O marido, a mulher e Deus. O Senhor tem que estar no meio do casal, participando desta comunhão do casal. E aí o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Muitos casamentos estão falindo dentro da igreja, porque o Senhor está ausente deles. Deus quer o casamento, Deus criou o casamento, Deus defende o casamento, protege o casamento. Mas Deus tem que estar presente no casamento. Um anjo aparece em sonho a José e disse para que ele não tivesse medo de receber Maria por sua esposa, porque a história de Maria era verdade. E José crê. Irmãos, José creu. E é importante que nós confiemos em Deus, creiamos em Deus. José, ao invés de fugir, vai até a Judéia, pega Maria e a toma por esposa. E começa então a cumprir o seu papel de pai social de Jesus. Ele creu.
e tomou a Maria. Não foi um gesto fácil, porque Maria já estava no 3º mês de gravidez. Porque quando ela foge, Isabel, quando é anunciada a ela o nascimento de Jesus, a proposta do anjo Gabriel, o anjo disse que Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Isabel já estava com 6 meses de gravidez de João Batista. Ela vai para a casa de João Batista. E é dito que João nasce lá. Então ela ficou mais ou menos uns 3 meses lá. Quando José traz Maria de volta, ela tinha no mínimo 3 meses de gravidez já. E ela já, portanto, a barriguinha já aparecendo. E José a recebe, volta para Nazaré. E recebe uma pecha de ter engravidado a mulher. Sem o ter feito. Mas ele fica calado. Ele sofre o dano para fazer a vontade de Deus. E essa é uma grande lição que José nos dá. Ele sempre fez a vontade de Deus. E tudo parecia estar resolvido quando sai um decreto da parte de César Augusto para que todos fossem se alistar nas suas cidades de origem. E José fica no impasse. Maria estava próxima a ter o seu nenê. E José tinha que se alistar em Belém. O que fazer? Cumprir a ordem das autoridades ou cumprir o seu dever de marido? Deixar Maria sozinha em Nazaré ou ir se alistar em Belém? Ele faz as duas coisas. Ele leva Maria até Belém. Cumpre tanto o seu dever de marido quanto o seu dever de cidadão. E isso de uma forma com grande sofrimento. E aí que está o justo. O justo, ele sofre o dano, mas cumpre os seus deveres. José chega a Belém e lá ele é rejeitado. Ele tem a experiência da rejeição. Não havia lugar para eles na estalagem. E Maria acaba tendo um nenê na manjedoura, no estábulo. Que situação difícil. Como entender isso? O justo, ele sempre reterá a experiência da rejeição deste mundo. Este mundo está no maligno, portanto, neste mundo não há lugar para o justo. Mas o justo tem de fazer a vontade de Deus. Nós já vimos na lição passada como Deus não deixa José e Maria perplexos. Como os pastores de Belém vêm para reafirmar que aquela criança, mesmo numa manjedoura envolta em panos, era o Cristo, o Messias. José cumpre então no 8º dia o seu primeiro dever como pai social, o de circuncidar o menino. Está lá em Lucas, no capítulo 2 de Lucas, nós encontramos no versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. O nome foi dito por Gabriel a Maria, mas também foi dito no sonho a José. O anjo que apareceu no sonho disse que ele deveria pôr o nome do menino de Jesus, porque era o pai que põe o nome. No 8º dia, José cumpriu a lei. No 40º dia, Jesus vai com Maria ao templo de Jerusalém para a oferta da purificação de Maria e para o pagamento da taxa de resgate do primogênito. José era um cumpridor da lei, porque ele era justo, ele fazia a vontade de Deus. Não foi fácil para José, ele ficou em Belém, que era mais próximo de Jerusalém, depois que a criança nasceu, os recursos se esgotando, porque ele era carpinteiro, trabalhava por conta e não tinha dinheiro, mas ele ficou ali para cumprir a lei. A situação financeira dele era tão periclitante que
que ele vai e oferece a oferta dos mais pobres. Os 2 pombinhos era a oferta dos mais pobres na purificação da mulher. Fora o ciclo que ele tinha que pagar pelo nascimento de Jesus, que era primogênito, e todo primogênito tinha que ser resgatado. Mas ele cumpriu a lei. E ele volta a Belém. E volta a Belém por quê? Porque nós vamos encontrar os magos, encontrando eles numa casa quando Jesus tinha 2 anos, porque Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então essa era a idade aproximada de Jesus, porque foi o tempo em que os magos viram a estrela no Oriente. Então José resolveu morar em Belém. Por que José resolveu morar em Belém? Porque ele creu que aquele menino era o Messias. E como Davi se projetou em Belém, de Belém ele sai de cuidar das ovelhas do seu pai Jessé para tocar harpa, para expulsar o espírito maligno de Saul. De Belém ele sai para levar a provisão aos seus irmãos, e lá ele vence Golias. Como ele saiu com projeção em Belém, dentro do imaginário judaico, do filho de Davi, o guerreiro, aquele que repetirá Davi em tudo, ele fica em Belém, recomeça sua vida em Belém, porque creu na mensagem de que aquele era o Messias, que ele tinha que guardar o Messias, e ele diz, nem tem lugar melhor para o Messias do que Belém. Ele já nasceu aqui em Belém, conforme a profecia de Miqueias, e é de Belém que ele irá se projetar como Davi, porque ele tinha um imaginário judaico. E ele ali se estabelece, certamente trabalhando como carpinteiro. Mas quando chegam 2 anos que ele está em Belém, os magos vêm, confirmando mais uma vez que aquele era o Messias, mas o anjo lhe aparece em sonho novamente e manda que José fuja para o Egito, porque vão querer matar o menino. E José tem que começar tudo do zero novamente. Mas ele faz isso. Ele pega Maria, Jesus e vai para o Egito. Obedece a Deus. Era algo completamente impensável dentro do imaginário judaico. Como que o Messias vai para uma terra estrangeira? Como que ele é o filho de Davi se eu vou sair de Belém? Mas José cumpre a vontade de Deus. Por isso que ele é um homem de caráter. Ele faz a vontade de Deus, ele é dirigido por Deus. Como ele não tinha o Espírito Santo, porque nós estávamos ainda na dispensação da lei, um anjo vinha aparecendo e orientando a ele em sonho. Hoje nós não precisamos que um anjo venha em sonho nos orientar. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que Deus não dê sonhos proféticos, ele dá. Mas a forma ordinária hoje é nós buscarmos a Deus, porque o Espírito Santo está em nós. José vai para o Egito. E ali fica como um estrangeiro, um imigrante. Não sei se foi para Alexandria, onde havia uma grande colônia judaica, a Bíblia não diz. Mas a verdade é que ele estava vivendo em terra estrangeira como um imigrante, mas mesmo assim confiando que ele era o pai do Messias, o pai social do Messias. Um anjo novamente manda que ele volte para Israel. E nesse meio tempo ele já começa a ter outros filhos com Maria. E aí vem uma importante informação. A Igreja Romana, por causa do dogma da virgindade perpétua de Maria, diz que José sempre se comportou com Maria como um irmão, que não houve entre eles qualquer relacionamento íntimo, não há base bíblica nenhuma para isso. Ao contrário, a Bíblia infirma isso. Em Mateus, no capítulo 1, no versículo 25, a Bíblia diz: e não a conheceu, quer dizer, José não teve relações sexuais com Maria, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Deus, que é tão ordeiro, quis um casamento
entre José e Maria para poder Jesus ser gerado por obra e graça do Espírito Santo. Por que haveria de impedir que o casamento entre José e Maria cumprisse a ordem divina, que é a ordem do relacionamento íntimo entre marido e mulher, inclusive para fins de procriação, de união e de satisfação? Para isso que o sexo é criado. O sexo é criado para que haja procriação, para que haja união entre marido e mulher e para que haja a satisfação, o prazer. E o sexo só é possível no casamento. José era justo, cumpria a vontade de Deus. E Deus queria que a vontade de Deus se cumprisse em José e Maria. José não teve relacionamento com Maria até que Jesus nasceu. Depois que Jesus nasceu, aí eles tiveram relacionamento sexual e tiveram outros filhos. O nome de alguns é mencionado. Olha lá, Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Em Marcos capítulo 6, versículo 3 está dizendo: não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Então Jesus teve irmãos e irmãs, que para ele eram irmãos e irmãs sociais, né? Meio-irmãos, porque ele tinha mãe como Maria, embora não fosse uma mãe biológica. Então José, ele não teve nenhum relacionamento sexual com Maria, aí Maria teve Jesus, aí logicamente deixou de ser virgem, porque o ímen se rompeu com o nascimento de Jesus, e então teve normalmente, como qualquer casal, porque é esse o propósito de Deus. Não há nenhum pecado no sexo entre marido e mulher, e eles eram legalmente marido e mulher. José, então, volta de Israel. Quando ele pensa em morar em Belém, ele descobre que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando na Judéia. Porque quando Herodes o Grande morreu, e era Herodes que queria matar a Jesus, o seu reinado foi dividido em 4. Com Lísias, com Filipe, com Herodes Antipas e com Arquelau. Arquelau ficou na Judéia, reinando a Judéia. Herodes Antipas foi ser o tetrarca da Galileia. Filipe e Lísias tiveram outras divisões lá na Itureia, em Abilene. E então José, temendo que Arquelau pudesse matar o menino também, porque era assessorado pela mesma equipe de Herodes o Grande, ele resolve voltar para Nazaré. E aí nós vemos que José vai se desprendendo do imaginário judaico. Quem faz a vontade de Deus, ele vai se desprendendo das coisas que não são de Deus, dos pensamentos, dos conceitos que não estão com base bíblica, que não tem a base divina. José, então, vai se desprendendo disso. Ele resolve morar novamente em Nazaré. Mal sabia ele que estava profetizado que Jesus seria chamado Nazareno. E ele, então, volta para Nazaré. E lá, ele chega a Nazaré, reinstitui a sua carpintaria, mesmo sofrendo a censura dos habitantes de lá. E José nos dá uma lição muito interessante. É que não basta seguir a orientação de Deus, é preciso querer o que Deus quer. Ele queria ser o pai do Messias, ele queria seguir, mas ele vai se desprendendo desse imaginário judaico. Ele começa a querer o que Deus quer. E é isso que Deus exige de nós.
a essência da lei de Moisés era a obediência. Está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno para o teu bem. É preciso querer o que Deus quer, não apenas seguir a orientação de Deus. Veja que aqui o texto diz que sigas a orientação de Deus, mas que o ames também, e o sirvas, com toda a tua alma, com todo o teu coração. José, ele começa a entender que Deus quer que ele seja o guardião do Redentor, aquele que ensinaria a Jesus como viver em sociedade, como conviver, ensinaria os padrões de vida, os padrões sociais, ensinasse Jesus a conviver com o próximo. Era esse o papel de José. E José, então, entendendo isso, se desprende desse imaginário e ensina, inclusive, o ofício da carpintaria a seu filho. Cuida da educação de Jesus na sinagoga e ensina a Jesus ser carpinteiro. Mas ele não é o Messias, não é o guerreiro, o libertador de Israel, do jugo romano. Ele deixa esse imaginário de lado. Ele entende que Jesus tem que ser um homem como os demais. E que tudo estava na dispensação de Deus. E ele então vai criando a sua família, vai ensinando a Jesus o ofício da carpintaria, ensina Jesus a trabalhar. E é isso que nós temos que ensinar os nossos filhos, a conviver na sociedade de acordo com a vontade de Deus, ensinando-lhes um ofício, ensinando-lhes que eles devem trabalhar, que eles devem estudar, ser bons cidadãos, bons vizinhos, bons alunos. Esse é o papel dos nosso papel como pais. E quando Jesus faz 12 anos, indo para 13, José leva Jesus, como qualquer outra criança, para o templo, para que ele assumisse a sua responsabilidade diante da lei. É a cerimônia que hoje é chamada de Bar Mitzvah. E quando Jesus é levado a Jerusalém, ele assume a sua responsabilidade diante de Deus. Aí cessa o trabalho de educação doutrinária, de formação de José. E José não é mais mencionado nas Escrituras. Depois do episódio em que Jesus vai ao templo com 12 anos, encontra-se com os doutores da lei, começa a inquiri-los. José e Maria voltam, depois de um dia de viagem, percebem que Jesus não está, retornam a Jerusalém, ficam 3 dias procurando Jesus em Jerusalém, até o encontrarem com os doutores no templo. E Jesus, quando é repreendido por Maria, pergunta a eles: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? E esta afirmação de Jesus é como que um ponto final no ministério de José. Ele agora já estava começando a tratar dos negócios do seu pai. E o guardião estava agora tranquilo. Jesus já era responsável diante de Deus. E responsável diante dos homens. Ele já havia ensinado o ofício da carpintaria. Não se menciona mais José na Bíblia a partir de então. Tudo indica que José morreu antes do início do ministério de Jesus. Quanto tempo? Não sabemos. Depois desse episódio dos 12 anos, quanto tempo ele morreu? Alguns entendem que tenha morrido logo em seguida
outros um pouco depois. A verdade é que nas bodas de Caná da Galileia, no início do ministério de Jesus, Jesus aparece com sua mãe e não com seu pai. Então ele já exercia ali a função de arrimo de família. Ele é chamado em Nazaré do filho de Maria, como nós lemos aqui em Marcos, não de filho de José. Então, sinal de que também, como foi o pessoal de Nazaré que falou, né, filho de Maria, que José não vivia mais. Mas a verdade é que José cumpriu o seu papel. Mudou muitas vezes os seus projetos de vida para fazer a vontade de Deus, para cumprir o papel de criar e educar, de sustentar material e espiritualmente aquele que Deus havia feito vir ao mundo para salvar a humanidade. E Jesus teve uma reputação inicial ilibada, fundamental para o início do seu ministério, por causa deste homem, com que não temos uma palavra dele, mas temos as suas grandes atitudes. Um exemplar marido, um exemplar pai. Aprendamos com José. Cumpramos a vontade de Deus nas nossas vidas. Deixemos Jesus ter uma boa reputação através de nós. Amém.